Olá, minha gente. Vamos hoje, né, dar início oficialmente ao ensino de Química, que a gente vai tratar da tabela periódica, né? Então, apareceu algo aqui, mas eu tirei. E então, oficialmente, por que eu digo oficialmente? Porque a gente já viu, né, deu início há um tempinho atrás ao capítulo 8, né? Na verdade, né, vamos oficializar o capítulo 8. A gente já viu o capítulo 8, tabela periódica, quando a gente resolveu falar sobre grupos e famílias, períodos, que a gente precisou de tudo isso para a gente saber o que eram as camadas, os períodos, alguns elementos e suas distribuições eletrônicas, né? Então, eu fui lá na frente, no capítulo 8, e voltei para o capítulo 7, 6 e 7, porque eu acho que aquela ordem ali, sem a gente visualizar como é que está a tabela periódica, vocês vão entender por que exatamente hoje eu fiz isso. Entendeu? Então, vamos lá, né? Então, oficializando, ó, eu aqui, oficializando a classificação periódica dos elementos. Então, classificação periódica dos elementos, a gente vai lembrar sempre aqui, ó, essa periodicidade da tabela periódica que vocês estão vendo aqui como era antigamente, tá vendo? Cada um aqui marcado em períodos e grupos, como vocês estão vendo. Aí passou por um processo histórico até chegar a este formato que vocês já viram aqui algumas vezes, né? Mas não sabia o que era cada linha, cada grupo desse aqui, que números eram esses, mas vocês já sabem que, como eu disse, a gente já tinha visto, eu só estou oficializando, ok? Então vamos lá, eu vou voltar, né, para oficializar, como eu já disse. Então eu vou começar com os elementos. A gente tem dois tipos de elementos nessa classificação periódica, que são os elementos representativos e os elementos de transição, ok? Então, os elementos de transição são esses aqui que vocês estão vendo aí em azul, tá vendo? São os elementos de transição. Aqui são os elementos de transição externa, tá vendo? Estão bem externados, tá até para fora aí, tá vendo? Parecendo que essa caixinha está para fora. E tem esses elementos aqui que são conhecidos como elementos de transição interna. Eles são conhecidos como elementos de transição interna. Interna porque eles estão em, aqui dentro desse quadradinho, é como se eles estivessem aqui numa posição 3D, indo daqui lá para trás. Eles estão aqui dentro, por isso que eles são elementos de transição interna. Todos esses aqui estão dentro dessa caixinha e todos esses aqui de baixo estão dentro dessa outra caixinha, ok? E a gente viu antes os elementos representativos, que são esses dois grupos aqui, todos esses aqui do grupo 1, todos esses aqui do grupo 2, aí eu vou pular esses aqui todos, que a gente viu os elementos de transição, e vem aqui os elementos do grupo 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então, na tabela periódica, a gente tem 18 grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 18. São os elementos, são os 18 grupos. Então, os grupos, como vocês estão vendo aí, são dados, tá, em colunas. Essas colunas aqui são os grupos. Tem os números aqui em cima. Deixa eu aumentar aqui mais um pouco, tá vendo? Um número aqui, um número 1. Esse número é o é o grupo 1. São todos esses elementos aqui, do hidrogênio ao frâncio. Grupo 2 aqui, do berílio ao rádio, tá vendo? E assim sucessivamente. Aqui são os grupos, ok? Só que, como eu disse, esses aqui são os elementos de transição. E esses aqui, professor, o grupo 1, 2, e você pulou e vem para o 13, 14, 15, 16, 17 e 18, são os elementos representativos. São os elementos representativos. Esses elementos são representativos porque esses elementos têm um grupo e uma família associadas a eles. A gente viu também essas famílias. Por exemplo, não vou falar uma por uma, mas eu vou citar aqui essa, por exemplo, essa última que está no grupo 18. No grupo 18 tem essa família aqui, que é a família dos gases nobres, ok?
Tem um grupo 17 aqui, que tem um grupo dos halogênios. Então, qualquer elemento desse aqui, nesta coluna, pertence ao grupo 17, a uma família que são a família dos halogênios. O grupo 16, por sua vez, é o grupo 16, é essa coluna inteira, e do oxigênio, enxofre, selênio e os demais aí integram a família dos calcogênios. O grupo 15, 14 e 13, a gente pode dizer que o grupo 15, 14 e 13 é a família, a gente pode, como não tem um nome específico, a gente pode dizer, por exemplo, que essa família aqui é a família do nitrogênio, que é o primeiro elemento desse grupo inteiro. Por sua vez, o grupo 14 tem a família do carbono, que é o primeiro elemento de todos esses elementos aqui. E esse aqui é o grupo do boro. O grupo do boro, porque no grupo 13 tem um boro, que é o primeiro elemento que participa de todo esse grupo aqui. Então, a família do boro, grupo 13. Família do carbono, grupo 14. Família do nitrogênio, grupo 15. O oxigênio, flúor e o hélio aqui tem um nome específico. Aqui o grupo 16 é família dos calcogênios, 17 dos halogênios e 18 são os gases nobres. Sim, professor, esses aí o senhor já falou. E esses dois aqui, que também são elementos representativos, bem como esses aqui, são. Aqui vocês têm que prestar atenção. Por quê? Porque enquanto o grupo 2 tem essa família inteira aqui, que a gente conhece e já viu como família dos metais alcalinos terrosos, a gente tem esse grupo 1 aqui, que tem o hidrogênio e tem essa família inteira aqui família dos metais alcalinos. Então, quando a gente fala assim, grupo e família é a mesma coisa, não, a gente tem que falar grupo ou família, porque aqui no grupo 18 tem essa família inteira, 17, 16, 15, 14, o mesmo grupo é a mesma família. O grupo 2 também é a mesma família dos alcalinos terrosos. Mas no grupo 1 tem o hidrogênio, que está no grupo U, mas tem essa família dos metais alcalinos. Hidrogênio nem metal é. Hidrogênio é um gás na sua forma elementar, como ele é encontrado na natureza igual como um gás. Mas ele está aqui nessa posição porque o número atômico dele é 1. O número atômico dele é 1, então ele tem que estar aqui como um primeiro elemento, porque a tabela periódica, né, ela é colocada em períodos de propriedades químicas, a começar pelo número atômico. Então, se o número atômico do hidrogênio é 1, ele tem que estar aqui. Então, vai de 1, aí aqui do hélio é 2, do lítio é 3, 4, aí vai 5, 6, 7, 8, 9, 10, aí vem 11, 12, 13 e assim sucessivamente. Então, por isso que o hidrogênio está aqui, por seu número atômico C1. Entenderam? Então, no grupo 1, eu tenho o hidrogênio e a família dos metais alcalinos. Então, grupo e família não é a mesma coisa. A gente tem que falar que é grupo ou família. Aqui, por exemplo, tem um grupo, todo mundo aqui está no grupo 1, mas tem uma família inteira e o hidrogênio sozinho. Ok? A outra coisa que eu quero falar a vocês também é sobre período. Aqui é a representação da tabela periódica. A gente já viu lá que as colunas são os grupos ou famílias. Mas a gente tem na tabela periódica também essas linhas. Tá? Lembra que aqui é o hidrogênio e aqui é o hélio? Do hidrogênio ao hélio é a primeira linha. Essa primeira linha a gente chama de primeiro período. Primeiro período. A segunda linha, por sua vez, é o segundo período, e assim sucessivamente, terceiro até o sétimo. Só existem 7 períodos. Esses períodos indicam os níveis ou camadas, quantidade de camadas de cada elemento desse que aí estão. Por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio está no primeiro período da tabela periódica, bem como o hélio. Se a gente for fazer a distribuição eletrônica, que vocês já estudaram isso, no diagrama de Pauli do hidrogênio ou do hélio, a gente vai ver que ele termina em um S. Não é isso? Um S1. Que ele só tem na primeira camada, ele só tem um nível, né? É S, porque no subnível S só comporta um elétron, e 1. Então ele é um S1.
O daqui do outro lado vai ser um S2, ok? Esse aqui, na verdade, vai ser 2, porque está na segunda camada, S2. Daqui em diante, vocês vão ver que vai ser tudo P, ok? E aí, a gente já, por isso que eu mostrei a vocês que eu tinha que falar isso aqui antes, para levar para a configuração eletrônica, para retornar aqui e mostrar a vocês a coerência da configuração eletrônica com a tabela periódica. Lá a gente estudou os 4 números quânticos principais, a gente tendo em vista o número atômico. Agora aqui, se a gente souber a configuração eletrônica, só pelo finalzinho lá, a gente já vem na tabela periódica e já indica qual é o elemento químico. A gente não precisa fazer aquela distribuição inteira, ok? Mas sabendo que isso aqui só foi possível por conta do diagrama de Pauli. Aquilo lá foi construído antes, descoberto antes, para chegar na tabela periódica depois. Por isso que se estuda antes, né? Mas eu quis vir aqui e voltar para vocês verem essa configuração aqui, ó, de grupo, período, e repare aqui, ó, lembra? K1, L2, MD, isso lembra o quê? KL até o quê? O diagrama de Pauli, que foi construído exatamente aqui, onde cada número desse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, são o quê? Os números quânticos, o quê? Principal, que indica os níveis ou camadas, e agora vocês estão entendendo que cada nível ou camada dessa indica o período, né? Então, se eu tiver um elemento lá que eu sei que ele está aqui, você já sabe que a configuração dele vai ser 3 alguma coisa, que ele está nesse terceiro período, ok? Bora lá agora. Eu vou mostrar agora grupos ou famílias, já mostrei. É isso. Os elementos representativos, eu já disse quais são, que é aquele grupo 1, grupo 2 e os demais do outro lado, 13 e 14, até chegar ao 18, que são os gases nobres. Não é isso? E agora aqui, ó, os metais de transição externa são esses aqui, ó, vendo? De transição externa. O de transição interna, que são esses elementos que estão aqui dentro do azul, tá vendo? Esse está aqui dentro e esse está aqui, como eu iniciei a aula. Os representativos são esse e esses. E aqui que eu quero que vocês observem, ó, que aqui já está bem dividido, tá vendo? Aqui a gente está encontrando aqui, ó, os orbitais, ó, os subníveis, os elementos, o número quântico P secundário, que é indicado pela letra L e que cada um deles indica um subnível, que é o S, P, D e F. E aqui você fica claro para vocês que quando eu tenho lá, estou procurando lá, quero fazer a distribuição da eletrônica que a gente fez na última atividade do ferro, aqui está o ferro, a gente viu que o ferro, né, ele vai ser o quê? 4D alguma coisa. Esse 4D alguma coisa aqui, ó, 4D6. Esse 4D6, ele é D. Qualquer elemento aqui que estiver aqui de transição externa, ele vai terminar em D. Qualquer elemento aqui dos metais alcalinos, do grupo 1, aliás, do grupo 2, vai terminar em S. Qualquer elemento desse que estiver aqui dessa região aqui, ó, tá vendo? Essa região do grupo 3 ao grupo 18 vai terminar em P, a configuração eletrônica. E dos metais de transição interna é F. Então, S, P, D e F. Essa é a localização dele após a gente fazer a configuração eletrônica. Eu posso fazer a configuração eletrônica e não saber qual é o elemento, porque eu não sabia até então onde encontrá-lo. Mas na tabela periódica eu encontro ele aqui. Eu encontro como, professor? Olha aqui o número atômico dele. O número atômico aqui em cima. Se eu quiser distribuir 3, vai ser 1s2, não é isso? 1s2, 2s1. 1s2, 2s1. Então, ele é 2s, no subnível S só tem um elétron, então 2s1. O daqui vai ser o quê? 2s2, entendeu? E esse 3s1, 3s2, 4s1, 4s2. E todos aqui serão P, todos esses aqui serão D, e todos esses aqui F. A gente vai ver isso na prática, na aula ao vivo da próxima semana. Ok? Muito obrigado.